Vamos à pauta de hoje. Tem um canal aberto aí, alguém está assistindo televisão, outro programa. Ana, que dia que você vai marcar com o Jorge? O Jorge é mesmo, meu amigo. Está chegando a hora aí de marcar o Jorge. Está cedo ainda. Falta 15 dias. Do ano passado foi no dia 2 de fevereiro. Não, que nós marcamos. Eu vou ver se. Foi em fevereiro. Vamos esperar sair. Sempre gosta de sair o programa primeiro do Imposto de Renda. Eu acho que saiu aí. Isso, tem que esperar sair o programa. Esperar sair o programa. Mas foi bem lembrado você ter falado, que eu estava esquecendo desse compromisso que nós temos aí. Certo. Bem lembrado. Tem pauta aí, pessoal? Quem tem pauta aí? Eu. Põe Pércio. Aquele programa de retomada do setor de eventos. PRC. Quem quer? O Eli está sabendo mais ou menos como que você perde aqui, ó. Sei não, a única coisa que eu sei é que a guia dele vai sair depois do dia 20. A única coisa. Do Simples. Do parcelamento. Quem fez o parcelamento no PERS, não está saindo na guia, né? Todo mundo pagou as entradas, né? E ficou agora começar a pagar o parcelamento. Isso, é porque... E a primeira parcela vai sair só depois do dia 20. A única coisa que eu sei. Mas só arredondando, até que minha dúvida não é nem com relação ao parcelamento, eu tinha até esquecido. É porque o PERS, ele vê aquele programa emergencial para a retomada das empresas mais afetadas, né? Só um parênteses aí, Renan. Verão, quem é que está com alguma coisa ligada aí? Deve ser o Joeli. O Eli. Eu não. Joeli está acabando de entrar. Era o Eli mesmo, pode falar. Isso. Aí é o seguinte, é porque esse PERS, além da previsibilidade dele de parcelamento, ele tem uma questão muito peculiar, né? Que ele reduz as alíquotas dos impostos federais a zero, no artigo 4º da legislação, né? Que o instituiu, que foi a Lei 14.148 de 2021. Bom, só nessa lei, né? É claro, ficou fora as empresas do Simples. Depois a Receita Federal veio e editou uma instrução normativa onde ela retirou ali a possibilidade das empresas do Simples se beneficiarem com essa redução das suas alíquotas dos impostos federais. Bom, agora são duas questões que eu gostaria de ver com os colegas. A primeira é o seguinte: veio medidas provisórias do governo posteriores a essa legislação, a última foi agora, acho que novembro ou dezembro de 2022, onde ela estabelecia algumas atividades econômicas por meio do CNAE, né, que poderiam se utilizar daquilo dali. Só que ela ficou um pouco abrangente, está até sendo discutido aí a legalidade do mesmo, né, porque está fazendo uma certa distinção de empresa. Mas um ponto em questão eu tenho situações no escritório que nós nos deparamos aqui, né, eu e meu pai, com a seguinte situação: empresa da área de eventos, entenda-se aquelas empresas que estão ligadas ali, por exemplo, casas de show, espaços ali de locação de festas, e também segmentos do ramo hoteleiro, né? Os hotéis também entraram ali com a possibilidade de reduzir os teus impostos. Só que na lei fala que as empresas podem, se me permite, eu vou até ler o parágrafo primeiro do artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos, as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exerçam as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. Diretamente, eu acho que não tem dúvida, né? Hotel, né? Casa de show, boate, etc. Né? Agora, indiretamente é o que está pegando. Eu tenho alguns clientes, nós temos aqui, que são condomínios, né? Condomínio residencial. E esse condomínio, ele terceiriza a parte da limpeza do condomínio para essas empresas aí terceirizadas. Exemplo, Max Limp, sei lá, essas tantas que tem por aí no mercado. Algumas dessas estão querendo
uma vez que elas entendem que fazem parte da área de eventos, e eu não entendo o porquê disso, porque se uma empresa da área de limpeza, ela não faz parte da área de eventos, mas eles estão sobre a justificativa que fazem parte da área de eventos de forma indireta, né? E agora eu já explico o porquê que eles entendem dessa forma, e estão reduzindo suas alíquotas a zero, consequentemente, nas notas fiscais para os condomínios, onde deveria ocorrer aquela retenção da tributação federal, não está tendo tributação sobre a égide de que eles estão dispensados, porque a alíquota está zero. Só que eles entendem, aí vem as terceirizadas, as empresas de limpeza, uma coisa é eles prestarem serviço de limpeza para um show. Digamos que o Tunique Tinoco, sei lá, Gustavo Lima vai fazer um show em Goiânia e contratou a empresa ali de limpeza para fazer a limpeza ali do Goiânia Arena, ali, né, por exemplo. Esse serviço da terceirizada para esta empresa do Gustavo Lima de eventos, ele pode se beneficiar, beleza. Mas eles estão utilizando o fato de que 10% dos serviços que são para essas empresas para abranger para todos os outros. Ou seja, o que tem a ver com um serviço prestado para um condomínio edifício que não tem nada a ver com a área de eventos, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Tem muita empresa fazendo isso. Aí, exemplo também, empresa de andaimes, né? O cara vai lá, aloca andaime para uma construção civil. Eu tenho uma empresa de locação de andaimes, vou lá e loco para a construção civil. Tem nada a ver com a área de eventos, eu não posso beneficiar. Só que tem algumas empresas de andaimes que estão aplicando isso para todos os seus serviços, inclusive para aqueles aplicados na área da construção civil, sobre a égide de que presta serviços eventuais para a empresa da área de eventos. Então, aí está a primeira briga. Não vou entrar muito nesse. Esse é o primeiro ponto que eu queria ver com os colegas, se o entendimento tem que ser esse mesmo, né? E a segunda situação, né? Aí essa, assim, para mim, a mais peculiar aqueles clientes, né, de todos nós aqui, que participarem da área de eventos, vamos pegar os hotéis, que estivessem, não sei se alguém tem hotéis aí, eles estão no Simples Nacional. Os efeitos dessa lei, pelas medidas provisórias que vieram depois, até no ano passado, falaram que vai valer a partir de janeiro de 2023. E essas empresas poderão se beneficiar com a redução para a alíquota zero por 5 anos, ou seja, são 5 anos deixando de pagar impostos federais. Uma vez que deixa de pagar os impostos federais, eu questiono, será que nós poderíamos, então, pegar essas empresas do Simples, tirar do Simples, essas que podem, né, da área de eventos, e do ramo hoteleiro, colocar no lucro presumido para pagar só a parte municipal? Esse é o meu segundo questionamento. Everaldo, você está mudo. Everaldo, você está mudo. Alguém quer falar aí? Não, né? Esse caso do eventual, realmente eu vejo de uma maneira um quanto objetiva mesmo. Certo? Olha, eventual mas se eu prestar serviço para um evento, se eu não prestei serviço para o evento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Isso aí é taxativo, certo? Então, se eu prestei o serviço para o evento, para limpar o pátio lá, aí realmente você vai, eventualmente eu presto isso, mas eu volto a ser normal, a minha tributação é normal, no meu ver, normalmente. Essa é o meu entendimento que eu tenho dessa lei. No primeiro caso. E no segundo caso, né, aquela situação, né, em que as empresas da área de eventos, vamos pegar uns hotéis, né? Será que uma forma de, entre aspas, aí, planejamento tributário, seria legal fazermos isso? Aproveitar essa brecha da lei para pagar... Não aproveitaria de maneira nenhuma. Não? Não, Everaldo, daí é que o Renan falou, vai depender do planejamento tributário. Se a lei permite, eu não vou falar dentro da lei, porque eu não li a lei, não conheço a lei. Mas peraí, como o Renan especificou aí, e ele está entendendo a lei, se realmente a lei isenta ele, a alíquota zero, e ele, dentro do planejamento, passar para o lucro presumido, se ele não tiver uma folha de pagamento grande, obviamente eu vejo assim, antes de fazer o planejamento, que compensaria, porque no Simples, o tributo federal que ele vai usar lá é muito pouco.
E já pelo presumido, ele deixaria. Mas é só imposto os tributos federais, né? Inclusive PIS, COFINS, tudo, né, Renan? Inclusive imposto de renda. Pois é. Olha a lei complementar 116, gente. Olha lá, certo? É verdade, não tem nada a ver. Imposto federal. Peraí. Impostos federais com a lei 116. Eu não entraria nessa do jeito nenhum. Peraí, escuta. Tributos federais não tem nada a ver com a lei 116. Quem falou que não? Não, a lei de 116 trata de impostos municipais. Concordo com você, certo? Mas a lei complementar, ela que fala da prestação de serviços. Pois é, Beraldo, mas a tributação, nós estamos falando de tributação, tributação de imposto de renda. Então, se eu vou para o lucro presumido, eu tributo PIS, tributo COFINS, tributo imposto de renda, tributo contribuição social. Dentro do Simples, isso aí é insignificante. Já dentro do presumido, é um valor expressivo, que ele vai deixar de pagar, não vai pagar nada. Né? Agora, tem que ver a folha de pagamento dele. Se ele tiver uma folha de pagamento maior, obviamente, não é planejamento tributário. Agora, tem que fazer, supor, o serviço que ele presta para um serviço de evento, ele representa 10%. Quer dizer que ele não vai, 100% vai tributar nenhum. Não, Beraldo. O senhor não entendeu, olha só. Essa lei ela é aplicada para as empresas da área de eventos, do segmento hoteleiro. Eu concordo, do segmento hoteleiro. Deixa eu só ler aqui, que o senhor vai entender. Essa lei é aplicada para aquelas empresas que realizam ou comercializam congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos, casas de eventos, buffet, sociais, infantis, casa noturna e casa de espetáculo. Esse é o inciso primeiro. Concordo plenamente. Inciso segundo, hotelaria em geral, qualquer hotel. Inciso terceiro, administração de salas de exibição cinematográfica, ou seja, cinema, certo? E inciso quarto, prestação de serviços turísticos. É o agente... Concordo, Ou seja, todas essas empresas, essa lei, além da possibilidade de parcelamento, né, que o senhor Eli falou no início, ela ainda trouxe a possibilidade de... Aí vem no artigo 4º, dizendo o seguinte: reduzidas a 0% pelo prazo de 60 meses, contados do início da produção de efeitos dessa lei. Aí veio a medida provisória, embora essa lei é de 2021, a medida provisória falou que os efeitos é a partir de janeiro de 2023, aí, ou seja, por 5 anos, reduzida a 0, as alíquotas dos seguintes tributos auferidos pelas pessoas jurídicas. Aí vem imposto de renda, COFINS, contribuição social e PIS, ou seja, todos os impostos federais, mas lembrando, empresa do Simples está fora, e a parte municipal, o ISS, deve ser pago normalmente. A título de exemplo, eu fiz uma simulação de um cliente do Simples. Nosso cliente do Simples, supondo, né? Ele fatura lá, eu aumentei um pouco só para vocês entenderem a conta, fatura R$100 mil. Ele, por ser do ramo hoteleiro, é um hotel, vai tributar no anexo terceiro, digamos, 6%. 6%, só a parte municipal equivaleria a 2%, ou seja, 4% ele faria de economia. 4% mensal é 4 mil. 4 mil no ano, 48 mil. 48 mil em 5 anos, R$240 mil. Porque ele não vai pagar a parte federal. Se ele fosse presumido. É R$250 milhão que ele teria economia. Agora é aquilo que eu falei, e a folha, você ia gastar uns 120 a mais? 2 funcionários. Só 2? Nossa senhora, de olho fechado. Entendeu? Tranquilo. Eu considero que... Se ela está prestando serviço para uma firma de evento, com os 10% que prestou para lá, esse é isento. Mas o restante, 90%, não. Não, Everaldo, nós estamos falando de hotel. Hotel. Pois hotel. O hotel não tem eventos. O hotel é caracterizado evento, certo? Porque tudo que está para lá caracteriza, certo, como eventual, certo? Mas é como se fosse alguém vai para lá, é como se fosse sempre um evento, certo? É diferente do outro, certo? A lei falou isso, certo? Pronto. Agora, aquelas que prestam serviço, certo? De limpeza, de conservação. Então, ela pode, sim.
deduzir somente daquela que ela prestou para o serviço de evento. Aí, aquela parcela dela, aí sim. Aí, Isso. sim, são duas situações, né? Nós estamos falando de tomada e serviço prestado. Na situação que o senhor Everaldo está falando, concordo também. Todo mundo concorda. É. Né? Aí, na situação do senhor Eli, esse é outro indagamento, porque aquelas Tranquilo. a lei jogou, mas eu não vi muita gente falar disso aí, não. Eu falei, mas... Mas ele quer aproveitar, quer fazer um jogo sem braço, né? Não, mas se está falando isso na lei, obviamente que compensa fazer isso. E outra coisa, né? Talvez ganhe até um honorário melhor aí, né? Justamente. Pode falar, Gilson. Conforme aí, eu acho que não compensa, não. 100 mil. Por exemplo, no lucro presumido, ele vai ter 1,65 mais 3 e pouco, não é? Vai zerar. Essa lei manda zerar. É. Não paga nada federal, só municipal. Ah, só municipal. Ué. Tranquilo. Municipal. Aí compensa esse mesmo. Perfeito. Mas isso é para incentivar as casas, né? É o prejuízo que eles levaram na pandemia. Porque o segmento que mais tomou prejuízo na pandemia foi esse pessoal da área de... Agora fazer vamos lá, vamos explicar um pouquinho. Futebol é evento, não é? É evento. Então, o futebol, todo serviço que eu prestar para o futebol lá, certo tipo de qualquer serviço, vai ficar isento. Vai ficar isento. Só vai pagar só a parte municipal, né? Só a parte municipal. Aí eu não falo, porque clube de Se tiver empregado, de futebol, acho que é diferente a tributação. Como eu falei da lei que eu pensava 16, e se eu vender, se eu vender mercadoria também? Mercadoria também. Tanto prestação, a lei é bem categórica. Lá no artigo... Então não vou pagar o PIS, CONFINS nem nada, só eu vou pagar só o ICMS. Só ICMS, zero. O inciso primeiro do parágrafo primeiro, ele fala, ó, realização ou comercialização. Isso aí também é para incentivar o esporte também, certo? Eu não sei por que esses clubes não eram isentos de nada, né? Agora, é como o Eli falou, e a parte trabalhista? Vamos supor, o clube de futebol tem muita parte trabalhista. Vamos supor, tem uma parte de INSS lá, e INSS, que é tributo também, né? Federal. Justo, só que mas aí não entrou, né, Renan? Não entrou. Será que entrou, não? Não, pela lei, não. Ela não entra nessa nuance. Ela joga de uma forma geral. Só que tem pessoas, né, contadores, empresários, que estão empurrando, entendeu? Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver que tá uma maior briga, porque tá todo mundo empurrando. Mas pelo jeito que você leu a lei aí, ela não falou as contribuições, ela citou as contribuições. Ela não falou em contribuição previdenciária. Não falou. Ela falou imposto de renda, contribuição social. Mas ela social. falou federal ali. Mas ela discrimina lá. No artigo 4º dela, no inciso 1º, ela cita a contribuição, o PIS, né, PASEP, o inciso 2, o COFINS, inciso 3, contribuição sobre o lucro, né, e no inciso 4, o imposto de renda. Que lei que é essa aí? Essa é a lei, a lei do PERSE, né, a 14.148 de 2021. Como? 14.148 de 2021. Essa é interessante, essa lei. Ela é bem complicada. Assim, ela é cheia de pega. Está tendo muita discussão no judiciário por conta essas brechas dela aí. Deixa eu só fazer uma pergunta aí, que estava até questionando com o Renan, o seguinte, tudo bem, a empresa ela é optante do Simples Nacional, toda a vida foi e tem 10 anos. Aí ela vai desenquadrar esse ano para beneficiar disso aí. Não tem, eu não li a lei, o Renan leu a lei, mas eu não li. Não tem nenhuma proibição para empresa já isso não é para empresa já existente fora do Simples, não. Porque tem que observar isso também. Vai lá que ela está no CIP, ela desenquadra. A Receita Federal chega e fala, ó, você desenquadrou simplesmente com o objetivo de beneficiar da lei. Não, essa lei, ela traz o seguinte, tem até uma medida provisória que fala dela, a condição para se utilizar desses benefícios já ela
estar aberta, né? Já existia no tempo da legislação, né? Ou seja, a pessoa abriu agora e quiser se beneficiar, não tem como, né? Tem que ser já antes de 2021. E também ela ter o cadastro no Cadastur, né? Quem é no caso do ramo hoteleiro, né? Aliás, todos, né? Área de turismo, né? E eventos, ter esse cadastro no Cadastur, que esse, inclusive, até um ponto que está sendo questionado aí no judiciário, porque eles estão falando que é ilegal ter esse cadastro, né? Porque está distinguindo, né? Não está tendo a mesma moeda ali para todo o empresariado, está favorecendo só uns, etc. Mas na legislação tem essas duas condições. Agora é o seguinte, por que a do Simples saiu, Ana? Porque a lei do Simples é bem clara, né? A 123, né? Ela fala o seguinte, se para optar pelo Simples, ele se abstém de qualquer outro incentivo. Pois é, por isso que eu estou dizendo. Ele já é um regime simplificado de impostos, ele já é praticamente um benefício tributário, né? Então, acho que é duro, quem é do Simples é muito difícil ter benefício. Eu nunca vi benefício. Mas é o que eu estou falando. Se ela já é do Simples até agora, e desenquadrar isso a partir de janeiro, não é um risco para a empresa de amanhã... Eu acho que não. Você acha que acho não? que não. Também não. Porque ela desenquadrou a vontade dela, certo? Ninguém é obrigado a ficar no Simples nacional. Se o outro lado é melhor, benefício fiscal é melhor, ele vai optar pelo outro. Eu acho que isso aí não tem perigo nenhum, não. Até porque todo janeiro, né, a escolha pela tributação é facultativo, né? Isso aí vai a dar análise de cada empresa, né? Porque se não fosse assim também... Alguém mais quer falar a respeito do assunto? Alguém mais quer falar? Cadê o Fábio aqui? Tá aí. Fábio deve ter lido essa lei. Fábio, Joeli, Leandro, fala a respeito de alguma coisa sobre isso aí, Leandro. Você que é bom nesse trem. Leandro, ele não está nem aqui, ó. Alguém mais quer falar a respeito desse assunto? Então ficou decidido, né, Renan? Esclareceu bem, certo? Eu acho que não é problema, não, certo? Tem outra pauta aí? Vamos ver se tem outra pauta. Leandro levantou a mão, Everaldo. Fala, Leandro. Vai espichar agora, viu? Pode falar, Leandro. Não, tranquilo. Boa noite a todos. Eu estava verificando sobre a questão do programa do PERSE aí. Tem a portaria do Ministério da Economia 763 de 2021, ela elenca as atividades que são contempladas por esse programa, né? Então, realmente, tem nesse anexo que ela elenca, realmente tem atividades econômicas totalmente distorcidas, né? Por exemplo, começa atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Então, isso tem que estar bem especificado nos atos constitutivos da empresa, para que se configure e esteja realmente ligado, tem nem que seja mínima ligação, no setor de eventos. Isso, ela tem várias, por exemplo, tem situações de empresas que exercem atividades econômicas, que tem no anexo 1 e no anexo 2 dessa portaria também. Então, por exemplo, tem fabricação de vinho, por exemplo. Então, se você for ver essas atividades econômicas que estão elencadas, se você for tentar fazer alguma relação com o setor de eventos, tem atividade que ela está bem aleatória aqui, está bem solta, né? Mas a portaria ela traz as atividades que estão relacionadas. É lógico que na maioria são hotéis, a parte hotéis, albergues, campos, pensões, né? Tem até atividade de exibição cinematográfica. Até dá para a gente entender que está, de certa forma, a cinematográfica tem alguma ligação. Lembrando, outro detalhe também que é importante. No lucro presumido, essa atividade, esse programa, ele vai abranger a receita ou o resultado direto dessas atividades. Mas nós não podemos esquecer que, por exemplo, o lucro presumido
no que tange ao imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social, tem situações, resultado e receitas não operacionais, se acresce direto à base de cálculo. Então, nós não podemos afirmar que a empresa, porque vai reduzir os 4 tributos federais, que ela vai pagar zero. Lógico que tem um CPP também, né, que a gente tem que avaliar, que é a contribuição patronal previdenciária. Mas se a empresa tiver um resultado não operacional, vai acrescer a base, vai tributar 15%, ou vai tributar 8%, contribuição social, a mesma coisa, ou vai tributar 12%, ou vai tributar 9%. Tem a receita financeira que pode ocorrer, que tem que ser verificado se aconteceu a receita financeira. Então, assim, tem várias situações que a gente não pode afirmar que a empresa não vai pagar nada, né? Ô, Leandro, Só complementar. igual que aí pergunta, ô, Leandro, se eu deixei de pagar o imposto, o que pode gerar isso? Vai gerar alguma outra receita? Não, eu deixei de pagar o imposto, certo? Agora, se eu deixei de pagar o imposto e tenho lucro, certo? Eu acho que não é problema nenhum que você está alegando aí, não. Não, eu falei no seguinte contexto, que nós não podemos trabalhar esse programa OPES, essa redução alíquota zero dos tributos federais, ela alcança as receitas derivadas da atividade elencada no PES. Concordo. Então, vai ser o faturamento dela. Mas o que eu estou colocando em questão é o seguinte: se eu tiver o resultado não operacional, ele não vai fazer parte dessa receita. Então, no lucro presumido ou no lucro real, seja o lucro real anual ou trimestral ou anual, conhecido como estimativa mensal, você vai ter que crescer as bases. Eu estou colocando a situação só para não afirmar que porque eu tirei uma empresa assim, botei no presumido, ela não vai pagar nada. Não, concordo plenamente, porque a atividade dela não tem um objetivo lá. Se eu tenho uma empresa, certo, de evento, e faço aplicação financeira, não tem nada a ver com a outra, poxa. Não, eu concordo com os dois, mas a legislação do PERS, ela não entra nessa nuance de receita operacional e nem deve. Joga geral, é isso que eu estou questionando, entendeu? Esse é um dos pontos. Falei, peraí, da forma como ela colocou, ela fala assim, ó, a tributação da empresa. O que é a tributação da empresa? É o gênero, é tudo. Embaixo dele ali está as receitas das atividades normais dela e a receita financeira ou outra que seja. Então, do mesma forma, como eu concordo que não deveria ter esse tratamento, mas todo mundo está entendendo assim. A maioria está forçando dessa forma. Tem que dar isso aí, viu? Na lei não fala nem que sim, nem que não. Né? Então, aí fica difícil. Lá só joga, ó, o faturar, as alíquotas dos impostos da empresa. Leandro, mas vamos olhar para outros aspectos. Se eu apliquei financeiramente, foi o quê? Em razão do lucro que eu tive na atividade principal, certo? Aí uma coisa puxa na outra, certo? Aí é um caso seríssimo, né? Mas aí aquela questão, no que diz respeito à receita financeira, Verão, por exemplo, a empresa, um exemplo, né? A gente não está dizendo que isso vai acontecer, mas um exemplo. Juros obtidos. Juros obtidos é uma receita financeira. Se eu tiver no lucro presumido, eu tenho que acrescer direto a base do imposto de renda e da contribuição social. Então, vamos supor que é uma empresa que está no PES. Aí tem que avaliar. Vamos supor que na área comercial, agora vamos passar para uma área comercial. Vamos supor que essa empresa recebe muita bonificação. A bonificação recebida, ela é convertida numa receita indiretamente, num resultado não operacional. Se eu tiver no PES, não quer dizer que eu não vou pagar imposto de renda e contribuição social. O PIS e o COFINS, aí tem que analisar. O PIS e o COFINS é sobre faturamento. Grande parte desse teria fora no lucro presumido, porque lá no lucro presumido você não vai tributar a receita financeira no PIS e no COFINS. Mas no lucro real você tributa a receita financeira, que houve mudança, inclusive, para 2023. Tá 0,33% de PIS e 2% de COFINS. Então, é só um adendo, porque foi o seguinte, o que parece muito tranquilo, o que parece que essa redução vai deixar a empresa sem pagar nada, não é bem assim. E eu entendo o seguinte, que a redução a zero, ela vai acontecer só na receita derivada daquela atividade, seja direta ou indiretamente. A receita que tiver, vamos supor, eu tenho uma receita que não é de hotelaria. Vamos supor,
eu recebo a mensalidade do hotel. Só que o meu inquilino, lá, o turista, ele pagou atrasado. E eu cobrei juros. Os juros obtidos. Os juros obtidos, eu vou ter que acrescer a base do imposto de renda e da contribuição social. Então, eu já não vou pagar zero de imposto. Cuidado. E aí tem que ter folha de pagamento do hotel. Não, deixa o Eli falar. Não, é o seguinte, na realidade o Leandro está levando a coisa. Só que essa receita não operacional ou financeira, ela não é representativa, é valor irrisório. Ué. Quer dizer, você vai para a figura de pagar zero, foge, mas a quantia que você vai pagar é insignificante praticamente do que ele vai economizar. Então, eu acho que não. É lógico, ele descreveu muito bem, narrou bem, lembrou, né, das despesas, das receitas financeiras, das despesas não operacionais. E eu concordo com ele plenamente, mas o valor dessa empresa, no sentido dessa empresa, a tendência dela ter uma receita não operacional ou financeira aí é muito pequena, compensa ainda mesmo assim, mas tudo bem. Faz o planejamento tributário e põe no lápis. Quando no lápis você vai ver se compensa ou não, ok? Fala, Fábio. Fábia. Concordo, gênero, número e grau com as colocações do Dr. Leandro aí. Eu concordo com o que ele falou. O que é? Concordo com as colocações do Leandro. Bem, é muito relativo também. Ninguém discordou dele. Ninguém discordou dele. Só falo o seguinte, que não é uma receita de assustar. A tributação vai ser mínima possível. Tudo bem. Pelo que ele vai economizar. Ué. Perfeito. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? 19 horas e 49 minutos, pessoal. Tem muita. Gostaria de falar, presidente. Fala. É um tema que estão polemizando nas redes sociais. Né? Teve posicionamento até de algumas instituições. A velha questão do SST. Né? Parece que saiu no jornal, eu vi aí na rede social, parece que saiu no jornal popular, empresários falando de contador com relação ao SST. Os contadores estão se negando a fazer, estão mandando os empresários terceirizarem. Né? Queria colocar em discussão aí. Eu acho que o que está havendo é uma distorção de comunicação. Né? Porque uma coisa é laudo, é exame, aí sim o contador não pode fazer. Quem tem que fazer são as clínicas. Agora, o serviço de envio pode ser feito pelo contador. Né? E eu acho que até o sindicato ou o conselho tem que soltar uma nota, porque já que saiu uma nota denegrindo a imagem da categoria, acho que cabe também um posicionamento da categoria. Né? Colocando esse ponto aí para a gente discutir. Pois é, Fábio, inclusive eu concordo com você, já saiu boatos aí demais em jornais, né, e comentários extras, que muitos empresários falando que o contador dá conta de fazer isso. Agora, o que está acontecendo? Os contadores que não têm muito poder de barganha estão assumindo isso. Isso é um grande problema nosso. Por exemplo, é igual aquilo que você mesmo colocou na hora. Se o risco 1 e o risco 2 pode fazer a DIR, por que nós não pode fazer? Quer dizer, não é um serviço da classe contábil, do contador, mas vai cair nas costas do contador aí, pode ter certeza. Agora, você tem que ter muito poder de barganha e de convicção para convencer o seu cliente, porque o que está correndo de boato aí é que o contador pode fazer.
entendeu? Você vê. Certo, mas ali o que eu estou falando é o seguinte, ó. Desculpa te interromper aí, mas eu atendo aqui, pessoal, todo dia. Infelizmente, tem alguns contadores mesmo que não quer saber o que é, não quer saber de enviar, e aí já fala para o cliente mesmo que isso aí não é correto de contador. Tem que separar o joio do trigo. Isso, mas é o que eu estou falando para você. Ó. Você vai transmitir 3 eventos. S2210, 2220, 2240. Pois é. Agora a pessoa tem que explicar isso para o cliente. Olha, eu posso transmitir. Sim. Né? Pois Mas é. a questão de emissão de laudo, de programa, não é com o escritório de contabilidade. É com a clínica, com a segurança, saúde e trabalho. Agora, não, você só se recusar e dizer que não é contador, eu também entendo que não é o procedimento correto. Pois é, Se não quer fazer, é direito do escritório não fazer ou cobrar para fazer. Deixa eu te falar. Um amigo meu, por exemplo, estava comentando comigo da seguinte forma: ele tem um consultório odontológico. E essa doutora lá, a odontóloga, ela tem uma funcionária. E dentro desse lá, eles pagam a insalubridade. Quer dizer, teria estar o quê? O risco 3 aí, não é risco 2 nenhum. Isso. Porque, certo? Então, ela está na situação de ter um programa. Mas o marido dela é auditor do Ministério do Trabalho. E simplesmente ele falou para ele, falou assim, não, o seu contador pode fazer isso. É só falar com ele que ele pode fazer isso. Quer dizer, ele bobão, não teve coragem de falar para ela que é o engenheiro do trabalho ou o médico do trabalho, que tem que assinar os laudos, tem que fazer os programas, que ela ela é de grau risco 3, tal. E aí foi perguntar para mim se ele tem condição de fazer. Eu falei, não tem condição de fazer, porque você está dependendo dos programas. Então, você tem que chegar nela e falar para ela, explicar. Isso. Você tem que dizer, ó, eu tenho condição de fazer o meu trabalho, que seria o envio dos eventos. Agora, a questão documental, que por exemplo, esse amigo só tem que ser médico. LTK, tem que ser médico e engenheiro do trabalho. Isso aí não é com o escritório de contabilidade. Como eu disse, separar o joio do trigo, saber explicar. Tem contador que se reserva no direito de não querer enviar nem os eventos, é direito dele, a relação dele com o seu cliente. Nós temos aí o Leandro. O Leandro diz que no escritório dele não vai enviar. É direito dele, a relação dele com o cliente. Agora, ficar empurrando. Se não é atribuição de contador, tem que explicar o que é e o que não é. Aí que deve ter levado alguns empresários a essa queixa. Fábio, assim. Fábio, peraí só um pouquinho, pessoal. Não, peraí só um minutinho, Otávio. Peraí, Leandro. O Eli passou um pouquinho para falar. Só um pouquinho, Leandro. Só um pouquinho. Não, passou na minha frente. Presidente Sucena, presidente do CRC Goiás. O senhor Veraldo sabe. Otávio, espera um pouquinho. Deixa o Sucena falar aí, senhor presidente. Espera aí, agora mesmo eu abro para ela aí. Espera um pouquinho. Tem na frente aqui. Tá legal. Leandro, 2 minutinhos, Leandro. Tá, obrigado, Veraldo. Eu concordo com o Fábio, concordo com o que ele falou. Só o que ocorre é o seguinte, eu acho que o grande divisor de águas aí que está acontecendo é a DI, é a tal da declaração de inexistência de risco. Como ela é de uma facilidade muito grande no site, algumas pessoas estão querendo fazer essa DI sem saber o que está fazendo, sem conhecer o processo todo, e estão querendo entregar sem nem mesmo saber se está eliminando alguma entrega de evento ou não. Então, é o seguinte, a DI, ela tem que ter um levantamento preliminar antes. Até na reunião anterior, eu fiquei até de pesquisar para o Fábio, onde que estava isso na legislação, não, e até eu localizei. Tem num tutorial do Ministério do Trabalho e da Previdência, e tem na NR4 também, falando que tem que ser o engenheiro do trabalho, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, técnico, um enfermeiro técnico, outros de nível superior. Então, o que ocorre? A declaração de inexistência de risco sem o levantamento preliminar, ela não existe. E o levantamento preliminar está lá na NR4, eu localizei também no tutorial, no manual do Ministério do Trabalho, tem que ser feito por engenheiro, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e outros técnicos. Então, o que acontece? E outra coisa, tem gente pensando que se entregar a DI, isso também a gente já conversou em reuniões anteriores,
que se entregar DI, não vai entregar o evento S2240, que é o de agentes nocivos. Vai ter que entregar lá, vai ter que entregar o 2240 para casar com a DI, que é a declaração de inexistência de risco. E lá no evento 2240, tem um campo do médico responsável, um campo CRM e um campo do nome dele e um campo do CPF dele. Então, você veja bem, dizer se um ambiente ele tem agente nocivo ou não. E, além do agente nocivo, tem a questão ergonômica. Eu tenho que falar se o ambiente ele é iluminado. Eu tenho que falar se o ambiente é arejado. E se essa iluminação ela é boa. Entendeu? Acabou, Lula. Peraí. Se você deixar você conversar, você vai embora. Primeiro, Renan, fala. Renan, Fernando, fala. Everaldo, eu acho o seguinte, eu acho que esse software de contabilidade, eu acho que nosso programa, todos, tinha que ser até travado para não nem sonhar em enviar evento de SST. Mas eu não concordo com isso, mas isso é opinião minha, sabe? Porque, tipo assim, é você assumir uma responsabilidade que você não tem competência para aquilo. E aí a gente fica, eu envio não sei o quê, eu posso enviar. Aí o outro, não, você me dá R$50 que eu envio o S2220, o S não sei o... Não, assim, a gente, igual ele falou, tem que ter um certo posicionamento com certas coisas, e a gente tem que chegar no cliente da gente e conversar com ele, porque ele tem um contrato com a clínica. Independente de cedir, ou se for uma empresa maior, que tem outras coisas que tem que ser apresentado, isso aí é o cliente com a clínica. Não é nós que tem que estar enviando eventinho, arquivinho XML. Não, a gente até tem que entender de certas partes para poder estar orientando o cliente para ele direcionar ele numa clínica, em outra. Agora, a gente ficar... vai abrir não sei o que no nosso programa, vai abrir não sei o que para enviar isso, nosso programa não tem... Não, acho que você tinha até que travar isso aí. Acho que não tinha nem que sonhar. Não podemos fazer eu isso. sei. Isso eu tô falando assim, senhor, eu sei. Eu tô falando assim, uma coisa pessoal minha, sabe? Assim, o senhor até me desculpa falar isso. Porque, tá? Obrigada. Sucena, fala. Rapidão. Liga o microfone, Sucena. Sucena, seu microfone está fechado. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, o Otávio me mandou uma mensagem aqui para me entrar. Estou vendo que vocês estão discutindo o SST aí. Hoje eu fui procurada pelo Jornal O Popular, porque houve várias reclamações por parte de empresários lá, falando que os contadores não estão dando conta de enviar o E-Social e se recusando a fazer. Então, eles queriam entender. Aí eu conversei com eles, expliquei o nosso lado, pedi até que eles entrassem em contato com o Conselho de Medicina e com algumas empresas de medicina e segurança do trabalho, para eles poderem entender. Eu expliquei o que era o seu E-Social e que nós orientamos o contador não tem essa responsabilidade, até mesmo porque existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina. Eu vou até pegar ela aqui e vou ler para vocês o que eles falam. O advogado deles me mandou há um tempo atrás, e lá existe uma recomendação interna falando o seguinte, que o CFM opina que os dados constantes no prontuário estão totalmente protegidos pelo necessário sigilo médico sobre a responsabilidade do profissional da medicina que esteja sobre a guarda desse documento. Deste modo, sendo vedado o compartilhamento dos dados nele constantes a terceiros, não submetidos ao sigilo profissional, ainda que seja para fins de inclusão de informação no E-Social. Em havendo descumprimento da norma regulamentar ao sigilo médico, deve o interessado comunicar o fato ao Conselho Regional de Medicina respectivo na sua forma prevista, a fim de que sejam adotadas as providências permanentes à apreciação de eventual infração ética. Então, eu falo assim, isso é muito sério, porque igual o colega estava escutando ele falar, eu acho que não é responsabilidade do contador, o contador não tem que fazer isso. Existe a questão do sigilo profissional e a questão de
você enviar, se você enviar errado, digitar algo errado, qual é a nossa responsabilidade sobre isso? O que é preciso esclarecer, que é responsabilidade, eu falei isso para o popular, o que precisa o empresário entender, que ele, para ser empresário, ele tem que cumprir algumas obrigações que não tem nada a ver com contabilidade e que são impostas pelo governo. A gente só tem que cumprir. Agora, existe o custo? Existe. Só que é o seguinte, o E-Social começou desde 2014, não é uma coisa que nasceu de agora. Então, querer jogar a culpa para os contadores, eu acho que aí falta, acho que a gente precisa se posicionar e mostrar isso à sociedade. E, inclusive, hoje, eu liguei no Conselho de Medicina e solicitei uma audiência com o presidente, que eu quero um posicionamento dele oficial, porque eles precisam falar. Até para o contador entender qual é a posição dele, porque amanhã, se tiver problema, a fiscalização do CRC vai para cima do contador. E isso não é um posicionamento só nosso, viu, gente? A FENACON já se posicionou que SST não tem nada a ver envio com contabilidade, o contador não é responsável por isso, o Conselho Federal também de Contabilidade já se posicionou. Então, o contador que arcar com essa responsabilidade, ele vai ter que arcar com as consequências lá na frente. Tá bom. Leandro, um minutinho, Leandro, vai. E outra coisa, presidente, é o que a gente já vem falando nas outras reuniões. Se a clínica ela elaborou os laudos, os programas, e ela tem um software que gera o arquivo XML eletrônico, e ela tem condição de fazer a transmissão, nada mais razoável que o início, o meio e o fim dos eventos da SST, eles terminem com a clínica. Porque você veja bem, os ASO, admissional e demissional, dependendo da atividade econômica, por exemplo, um supermercado, isso vai acontecer a todo momento, empregado admitido, demitido, retornando de férias, mudando de ambiente de trabalho, cada ocorrência dessa tem prazo de envio dos eventos. Então, é o seguinte, a clínica ela tem que acompanhar, ela tem que fazer um controle em cima disso aí. Trazendo para a nossa prática de escritório contábil, se você para você fazer um controle desse, você vai ter que aumentar o seu quadro de empregado, porque vai ser uma rotina a mais do escritório de contabilidade. Impossível. Então, não tem como você absorver. Não, olha bem, esse caso do SST, certo? É um caso complexo demais, porque é o seguinte, como que alguém poderá querer passar responsabilidade para alguém que não é competência nossa dar nenhum laudo, certo, médico, certo? Então, se é assim, nós temos o quê? Lavar as mãos, não podemos fazer e pronto, certo? Não podemos discutir mais essa polêmica mais não, certo? Não pode fazer, não pode, pronto. Vanildo, fala. Boa noite a todos. Severaldo, é porque o povo tem que separar o que é fazer laudo, programas, a parte de SST, a parte lá da Previdência Social, atender as normas da Previdência, atender as normas regulamentadoras, e o que é enviar evento para o social. Enviar evento, qualquer pessoa pode enviar. O contador, o dono da empresa, a clínica, enviar evento. O governo, se for fiscalizar qualquer informação que for enviada por meio desses eventos, ela vai fiscalizar a empresa, independente de quem está transmitindo é o escritório contábil, quem está transmitindo é a própria empresa, quem está transmitindo é a clínica. É só uma transmissão de um arquivo. Sim. Quem vai ser penalizado por isso mais, é a empresa. Então, eu não sei por que essa discussão, essas coisas assim. É você, contador, você podemos mandar, podemos. Mas não podemos assinar qualquer laudo. Pronto, acabou. Não, mas doido é quem fica inventando de fazer declaração de inexistência de riscos sem base em nada. Doido é contador que fica enviando evento do social sem base em nada. Aí é maluquice demais, né? É doidura. Fala, Otávio. Eu só quero prestar assim, um esclarecimento que no ano de 2019, se não me engano, no mês de setembro de 2019, o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás foi convidado para participar de um encontro lá no Conselho Federal de Contabilidade acerca de essas informações que hoje nós estamos aqui discutindo, o E-Social. Aí estava lá algumas personalidades de programa, de diversos programas aí do Brasil aí, e
O Rangel falou assim, ó, tá, leva uma proposta para a gente não falar nada, para não ficar lá, você vai representar o conselho. Tá bom, pessoal, aí tava lá a cúpula da Receita Federal, o pessoal da Previdência e tal, e tal, tal. O que a gente apresentou? Nós fizemos uma proposta. Essa proposta foi da seguinte situação. A empresa de Segurança e Medicina do Trabalho, que faz o ASO, ela já deveria enviar isso aí para o sistema do E-Social. De que maneira? O funcionário vai entrar na empresa X no CNPJ Y. Se ele vai entrar naquele CNPJ, ele já faz o atestado e logo na frente do CNPJ vinha o CPF desse funcionário. Aí os robôs do sistema do E-Social que iria direcionar toda essa informação. Aí outra questão, com todos os outros programas, PGE, LTCAT, aí o PCMSO, todos eles foram nesse mesmo sentido. A empresa de segurança e medicina do trabalho envia essa informação porque nós não temos competência para fazer isso, né? Aí a cúpula da Receita reconhece que é um avanço e tudo e tal, né? Aquela situação de conversar e conversar, aí depois vem, né? Passar dos anos, né? E a gente está aqui nessa situação aqui discutindo todos esses problemas. Reconheço, não é prerrogativa da contabilidade fazer isso. Eu acredito que todos nós, profissionais da contabilidade, devemos enviar uma informação para os nossos clientes, dizendo que a prestação dessas informações é das empresas, e não nós, contadores. Tá? Hoje mesmo, no meu escritório, eu tenho 4 indústrias na cidade daqui do entorno de Goiânia. O que aconteceu? A gente chamou lá a pessoa que fazia os ASOS, que fazia o PMSO e tudo e tal. O que acontece? O cara não tinha enviado as informações que a empresa havia contratado. Aí nós fomos questionar. Por que você não enviou? Porque o fulano pediu para fazer isso. O fulano falou, meu amigo, é o seguinte, para trabalhar com nós é na legalidade. Você tem capacidade de fazer. Se você não tiver, a gente vai procurar outra empresa. Aí, o que aconteceu? Então eu vou enviar desde 2021 ou 2020, não sei o que lá e tal. Eu falei, não, calma com isso aí, vamos devagar, vamos estudar a legislação e ver aquilo que é melhor para a empresa, né? Em termos de estrutura, de envio dessas informações. Por quê? A minha empresa tem risco. A minha empresa trabalha com ácido, entendeu? Isso é risco para o funcionário, entendeu? Até a licença ambiental, quando vai ser solicitada lá, dá problema lá nesse município em função do ácido que a empresa utiliza para limpar aquele material e depois fazer com que ele seja cromado. Então, gente, assim, no meu escritório, nós tomamos uma posição de que nós não seremos responsáveis por envio de nenhuma informação. Tá? E para orientar vocês hoje, peraí, só um pouquinho, vou concluir. Para orientar vocês hoje, nós tivemos uma live com o Hugo Moreira, que é filho do José Walter, falou sobre o SST. Ele foi bem assim, ó, bem prático nas informações que nós temos que enviar e nos detalhes, entendeu? E ele não ficou rodeando nada, não. Ele falou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, pronto, acabou. Quem assistir a live aí vai ver, assim, vocês vão ter um posicionamento melhor a respeito disso, tá? Só isso aí, pessoal. Antes de o Vanildo falar, colocou a coisa na cabeça. O Vanildo falou bem claro, gente. Enviar é uma coisa,
E o laudo são outras coisas, certo? Se os laudos estão todos assinados, não é problema nenhum qualquer programa enviar isso, acabou. Não é isso, Vanildo? Fala. Verão. É isso mesmo, Severo, porque enviar não é o problema, não está em enviar. O problema está antes de enviar, ou seja, Antes de fazer enviar, o pronto, levantamento. Porque, tipo assim, vejo gente falando de declaração aí, de inexistência, não sabe nem o que tem que fazer antes dessa declaração. Tem um monte de regras nisso, tipo assim, tem coisas que, no fundo, você, contador, vai caçar pau para bater na sua cabeça depois. Então, independente se tem um empregado, se é MEI, seja lá quem for, oriente a pessoa a procurar um profissional, uma clínica, para orientar ele e o que fazer. Você pode até ajudar em alguma coisa, mas procure não se meter nesse negócio de enviar evento de SST, de fazer declaração de inexistência de risco. Você tem que saber o que é essas coisas para orientar, mas não procure se meter nisso, porque tem muita informação técnica que você não tem, e você vai estar inventando isso, se amanhã ou depois ele for multado, sofrer uma fiscalização, tiver um auto de infração, o governo vai atrás dele, mas ele vem depois atrás de você que fez essas coisas, ou então você nem orientou ele procurar um profissional ou uma clínica. Tranquilo. Fábio, fala. Vou fazer uma pergunta para o Vanildo, depois eu quero dar a sequência, Geraldo. Vanildo, tem dificuldade de você enviar o S2210, 2220, 2240 no Não vamos entrar SSL? nesse mérito, não. Geraldo, deixa eu concluir meu raciocínio. Tá bom, fala. Vanildo. Eu não entendi, tá baixo. Tem dificuldade, muito trabalho para me enviar um S2210, 2220 ou 2240? Não sabe. Vai depender muito das atividades da empresa, do levantamento que o profissional vai lá, porque envolve muita coisa técnica para poder gerar as informações. Informação, às vezes, é pouco, mas o que você vai pôr lá de código, por trás disso tem um monte de conhecimento que vem dos programas e laudo, que você não tem conhecimento disso. Você não tem. Mas você não vai espelhar o que está no laudo? Você está dizendo lá, tipo assim, aí você vai viver cobrando o laudo de um profissional ou da clínica, é melhor passar isso para ele, porque você vai só estar preenchendo cadastro e transmitindo, para que você vai procurar esse problema para você? E se você errar um código, se o cara não pôr um código, igual o Leandro já explicou 1 milhão de vezes aí no ASO, se ele não pôr código lá no ASO, você vai estar correndo atrás de código. Então é um tipo de coisa que quem gerou a informação, os laudos, ele mesmo pode transmitir esses eventos, nem que ele cobre por isso, que não é um preço absurdo, gente. Me dá o laudo aí, eu entrego, acabou, pronto. Fala, Leandro. 1 minuto, Leandro. Acho que um minuto. Agora é só 1 minuto para mim, tem que ser rápido. Evanildo, e outro detalhe. Tem 2 detalhes aí, igual você falou agora, eu vou ratificar uma outra questão que a gente já falou aqui. Tem 2 formas de você transmitir esses arquivos, ou de forma manual, você preenchendo o software contábil e atendendo ali as informações do layout, ou vindo em forma de arquivo eletrônico da clínica. Agora, para pensar. Se esse arquivo eletrônico que vem da clínica, ele não vier de acordo com o layout do e-social, adivinha quem vai estar cobrando a clínica para enviar um arquivo de novo, para enviar para você, para enviar? Esse é um ponto. Segundo ponto, todos os eventos do SST têm prazo. O CAT tem prazo no dia posterior do acidente, se for óbito, no dia imediatamente. O 2220 é no dia 15 do mês subsequente e o 2240 no dia 15 do mês subsequente. Vamos para a prática. A clínica faz todo o serviço, manda os arquivos para a assessoria contábil. Essa assessoria contábil ela perde um prazo desse, dia 15 do mês subsequente, ou no caso da comunicação do acidente de trabalho, que se o empregado for a óbito, é imediatamente que a legislação trata, ela usa o termo imediato, quer dizer, não é nem 24 horas, não é para amanhã. Olha o desgaste que vai causar entre o cliente e a assessoria contábil, se você perder um prazo. Então, não se trata só de enviar. Enviar é fácil? Fácil se o arquivo vier certo. E outra coisa, se eu não perder o prazo. Se eu perder o prazo, o cliente vai falar, paguei R$ 1.500 para a clínica e você perdeu o prazo do envio? Então, gente, analisem a parte operacional. Analisem o cotidiano também. Agora, o importante é que a classe ela seja uniforme. Não adianta um dizer que não faz, o outro vai fazer, aí vai ficar igual o honorário.
vou para o de R$ 300, que não faz contabilidade, e fica menor. Então, vamos Leandro, uma uniformidade que dá tudo certo. Leandro, essa possibilidade de falar que a classe contábil seja uniforme, tira o cavalinho da chuva, tá? Não vai ser nunca, tá? Alguém quer falar? Fala meio segundo, meio minuto. Fala, Leandro, fala meio minuto. Não, Everaldo, era só isso mesmo. Só isso que eu queria Então tá colocar. Eu queria dizer que eu concordo com o Otávio, a partir do mesmo raciocínio do Otávio, porque interpretar laudo, vou dar só um exemplo para vocês hoje. Hoje, chegou de um cliente meu, um ASO demissional. Quando eu peguei o ASO demissional, primeira coisa que eu vi de cara é o seguinte: o médico carimbou, botou o CPF dele, botou o CRM dele. Mas só que ele só botou assim no ASO, no exame clínico ocupacional demissional. Avaliação clínica. É insuficiente para o social. Qual tipo de avaliação clínica? Aí não é culpa sua, não, Leandro. A culpa de quem? Do laudo médico. O laudo está errado, aí. Quem tem culpa? Você tem culpa nenhuma? Não estou dizendo que é culpa. Eu estou te dando um exemplo do que vai virar isso. Mas aí a culpa é do laudo médico. O laudo médico está errado. Eu mandei. Mas quem está errado é o laudo médico. Aí a avaliação, quem vai ser punido é o médico, certo? Que deu o laudo errado aí. Não. Posso falar? Fala, rapidão. Eu pergunto quando a pessoa no escritório vai lançar uma nota fiscal. Ela liga lá para saber se aquela venda foi realmente feita naquele CFOP, ela liga para saber se botou o CPF do cliente correto. Eu entendo que não. Tem que consertar. A nota está falando errada, não posso ter lançada. Pronto. Não, mas ela veio lá. Eu não vou perguntar para o cliente se ele botou o CFOP, se a operação do CFOP é aquela. Você vendeu mesmo, foi com desconto? Você vendeu foi produto com redução de bate-campo? Fábio, não tem nada a ver, Fábio. Calma aí, Everaldo. Ou você vai lançar um ASO, vai lançar um formato para o Não, Fábio, não tem nada a ver. Você não vai não, nós temos conhecimento do CFOP, nós vamos fazer um lançamento de entrada. O que tem que fazer, no meu entendimento, deixa eu concluir. O que está dizendo é o seguinte: é um documento para os seus clientes dizer, olha, a obrigação do contador com relação ao SST é enviar os eventos, esse 2210 de 2240. A responsabilidade pela fidelidade das informações. Se vem faltando, se não vem, é da clínica que você vai contratar. O meu papel, eu envio 30, 50 eventos pela social da Folha, vou enviar mais 3. E esses 3, a responsabilidade, que eu quero cliente, é da clínica, no meu ponto de vista. Agora, eu entendo o seguinte, como o Vanil falou, o que está havendo aí é uma polêmica que eu, sinceramente, eu não consigo entender por que o pessoal fica polemizando. O contador não tem responsabilidade por nada, não tem que entender nada de social, não tem que enviar os 3 eventos. Agora, faltar nota dizendo que não é competência do contador, eu acho que sim, meio temeroso e pode ter consequência. Porque essa relutância aí que ele vai dar, tá tudo bem. Então, a partir de hoje, não é social, pode ser feito pelo contador ou qualquer profissional. Pronto. Aí parou, tá bom. Tá bom. Vanildo, 30 segundos. Ave Maria, acabou o segundo. Vai, começa logo. Não, respondendo o doutor Fábio, não tem como comparar nota, porque nota, você gera o arquivo, transmite para a Cefaz, ela já te responde no momento se tem um erro ali de validação ou não. Você tem que passar por um layout, pelo esquema, validar e transmitir. Né, não tem como, não é comparável assim, porque isso vai depender muito da parte operacional do escritório com seus clientes. Às vezes, não tem como eu estar pegando esse monte de ASO, estar digitando, às vezes vou ter que adquirir um módulo do sistema que eu uso. A parte prática que vai pegar para cada um, cada um tem que ver a sua parte prática, a realidade prática de cada um, porque não tem como eu dizer, eu falo por mim, eu não peguei de nenhum cliente, não quero, não faço nenhum envio. Ótimo. Leandro, 30 segundos, Leandro. Não, e outra coisa, gente, vocês podem colocar uma coisa na cabeça de vocês não vão perder cliente porque vocês vão deixar de enviar evento de SST, não. Vocês têm que ser bons na matéria que vocês são formados. Vocês têm que saber tributar uma receita, vocês têm que entender de planejamento tributário, entender de um lucro real, entender de um lucro presumido, entender de um simples nacional, entender de um lucro arbitrário.
Vocês não vão perder cliente porque vocês não vão enviar SST. E vocês têm que ser Sim. bons no que vocês são formados. Bom, você pichou para o outro lado. Bem, quanto a esse assunto aí, ó, a Sucena já conversou com o pessoal do jornal. E, para finalizar, Sucena, fala, qual o seu veredito final? Meu veredito aí, concordo com as palavras do Vanildo, do Leandro, que é os dois que está aparecendo o nome aqui para mim. Não é responsabilidade de contador, cada um dentro da sua área técnica, dentro dos seus estudos. E aí, esse é o posicionamento hoje do Conselho. E se porventura amanhã vier ter alguma denúncia e o contador assumir essa responsabilidade, ele acaba tendo que responder tanto no Departamento de Fiscalização do CRC, como pode até sofrer uma denúncia no Conselho de Medicina, como eu li lá. Então, é exercício legal da profissão, como é o nosso. E, assim, o que eu tenho visto, tá, presidente Everaldo? O que alguns contadores têm falado comigo é a questão de querer ganhar, querer ter medo de perder o cliente, não sei do que. Gente, isso é uma questão cultural. Isso é uma questão cultural. Mas, então, cada um que tome conta do seu escritório e que, se for partir pelo princípio de enviar, que esteja ciente que vai arcar com as suas responsabilidades dos envios, do que acontecer, porque a gente sabe que sempre no final das contas, o empresário joga a culpa sempre para o contador. Então, fico alerta. Eli? Eu gostaria só de saber com a presidente aí do CRC, Sucena, se pode disponibilizar essa nota técnica aí para nós, e se a live que foi apresentada hoje já está disponível no YouTube. A live já está disponível no YouTube. A nota técnica não, porque eu consegui sigilo, e por isso eu estou indo ao Conselho de Medicina pedir um posicionamento oficial deles. Então, assim, eu vou cobrar deles esse posicionamento. Se o presidente não o fizer, eu vou protocolar, porque o Conselho de Medicina precisa se posicionar perante a sociedade também, cada um dentro da sua atuação e dentro da sua responsabilidade. E inclusive, os engenheiros de Medicina e Segurança do Trabalho, se for o caso, nós vamos também lá acionar o CREA, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, o que está ficando caro é o laudo dos engenheiros. Hoje, por baixo, eu fiz uma cotação aí, as pessoas estão cobrando aí, que chegaram até mim, em torno de R$40 por funcionário, dependendo, por exemplo, empresa simples, sem pelo auxiliar administrativo, sem nada. Então, assim, é a questão, o pessoal está aproveitando para ganhar dinheiro. Agora, contador, você não vai ganhar dinheiro com isso não, cara. Você ganha dinheiro com o seu contrato mensal de prestação de serviço. Na tua opinião, Sucena, vamos supor que o contador, assim, olha, eu quero o laudo do médico para fazer o ASO, de Abacuá. Pegou o laudo. Ele simplesmente apresentou. Isso tem alguma punição para o contador? Se você for pegar pelo que o Conselho Federal de Medicina soltou, tem, porque o dado é sigiloso. É o prontuário, é o resultado. Então, a gente entra... Peraí, parou. Vamos pegar esse laudo, esse laudo que eles estão falando. Olha, eu peguei um laudo. Eu admiti o empregado, peguei o laudo, certo? Esse laudo, que sigilo que ele tem, certo? Ele não tem que ser apresentado. A única coisa que o contabilista fez foi apresentar aquele laudo, certo? Que é assinado pelo médico, o que tem. Ele tem e o sigilo médico? Não, sigilo médico como? Que eu tenho que apresentar. Eu simplesmente peguei aquele laudo, coloquei no programa, transformou em XML e ele apresentou o XML para o E-Social só, e acabou, certo? Ele tem alguma punição? O presidente, isso é uma questão tão ampla, porque vamos supor que o cara tenha... isso aí. Não, vamos lá, se a pessoa tiver alguma doença ali e não tiver, vamos já levar para outro aspecto, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem nada a ver, Suzana. Claro que tem, mas foi isso que o Conselho Federal de Medicina escreveu. A única coisa que nós fizemos foi pegar esse laudo médico, transformou-se em XML e enviou para o E-Social, certo? Qual o pecado que esse contabilista tem? Nenhum, certo? Agora,
É claro que deveria ser enviado pela clínica lá, certo? Que fez o laudo, certo? Deveria ser, mas ela não quis fazer. Eu posso mandar isso assinado. A assinatura foi do laudo e não, certo, o envio do XML. Eu concordo, mas o senhor sabia, presidente Everaldo, que, por exemplo, existe uma lei que fala que um médico ele não pode compartilhar informação se um paciente, por exemplo, tem AIDS? Então, vamos lá, eu estou falando pelo aspecto médico, a questão do sigilo. Aí a questão que a gente tem que abranger tudo. Vamos supor que a gente, quando você está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que pedir autorização do funcionário até para ele ir lá fazer os exames, para você poder compartilhar informações. Isso é muito... Não, presidente Everaldo, não é muito simples assim, não é só você pegar e ir lá. Eu quero ver esse laudo lá para a gente ver esse igual, porque o ato de eu mandar o XML, eu acho que não tem nada a ver uma com a outra. O que vale é o que o doutor Ronan, que é advogado aí, ó, ele levantou a mão, vamos ver se ele concorda aí com a questão do sigilo profissional. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu estou aqui, Everaldo, como estudante do direito, coçando a língua para endossar as palavras da presidente. Porque a simples assinatura do médico daquele documento é uma coisa que limita a sua responsabilidade com a empresa que ele prestou o serviço. Uma vez que o contador divulgou aquilo, ele mandou lá para o SST, o contador já aumentou a probabilidade dos riscos daquele. Peraí, calma lá, Ronan. Mas o médico não deveria ter mandado igualzinho o contabilista mandou? Que negócio é esse, Ronan? Mas deixa eu explicar. Pelo simples fato de eu enviar o XML, não me dá colocar. O que vale, senhor Ronan, é a assinatura do médico que deu o laudo, poxa vida. Pois é, mas deixa eu explicar. Mas o contador, ele não tem o poder de divulgar aquilo, que não tem porque não foi ele que assinou. Ele é obrigado a divulgar, Ronan. Olha, o médico deveria ter mandado o XML. O médico não mandou, certo? Então a empresa, assim, eu vou mandar esse XML. Mandou o XML, e daí qual o poder que tem? E a lei da solidariedade? Gente? O contador pode ser solidário. Deveria ser mandado pelo médico. Mas desde você falar dentro dela, que conversa é essa, gente? Vai. E outra coisa, aí o contador ele vai solidarizar com o médico. Ele passou aquela informação. O empregado teve De que, Ronan? Concordo com a presidenta, está correto. Concordo com ela. Está certo, o contador pode ter. Fala, Fábio. O SST, Segurança e Saúde do Trabalho, existe há mais de 20 anos. Procura se tem alguma ação com relação a vazamento de informação. Agora, o sigilo, quem tem que ter sigilo é o médico. O médico, nessas situações, ele nem coloca no laudo, ele não pode distribuir isso aí. Ele passou para o contador, ele que está quebrando o sigilo, não é o contador. O contador vai pegar o documento e transmitir. Só. Isso aí, você existe a vida há mais de 20 anos, nunca teve problema com isso. Agora, o contador toda a vida tem a obrigação de fazer isso no papel. Agora que ficou mais fácil, pegou, transmitiu, eu estou ficando nesse desespero. É claro que tem a questão de amarelo. Assim, então, uma imposição do Ministério do Trabalho. Tudo bem, você tem 30 funcionários. Eu vou enviar para você. É um serviço que apareceu mais, já tanto por cada um. Eu vou fazer um comentário aqui, presidente Fernando. Eu até concordo com alguns posicionamentos, mas eu acho que hoje o nível de segurança para você prestar um serviço de contabilidade tem que ser altíssimo. Você tem que prever tudo isso. O Fábio falou aí há 20 anos, mas eu vou falar, Fábio, você e o vice-presidente Otávio, que estão lá na Câmara de Fiscalização e Ética, quantas denúncias têm chegado lá no Conselho de coisas trabalhistas? O que o CLC Goiás tem a ver se a empresa paga ou não funcionário? Quantas ações hoje nós já temos contador solidário em ação trabalhista? Eu tenho conhecimento disso. Então, assim, senhor Everaldo, eu entendo seu posicionamento, eu até acho que o contador não é responsável, ele não precisa ser solidário, vírgula, desde que tudo isso esteja muito bem estabelecido
dentro das normativas, dentro dos contratos de prestação de trabalho, que limite a sua atuação. Mas o que a gente vê hoje? A maioria das empresas não tem nem contrato de prestação de serviço com o contador, nem isso eles têm. Então, você tem que pensar lá na ponta, porque se amanhã acontece um envio errado, ou um funcionário de um DP, um funcionário do DP comenta com o outro, que o outro lá tem isso, que ele viu isso, que ele viu aquilo, gente, é problema. Então é o seguinte, eu estou falando situações que mesmo que não aconteça, está chegando na realidade. Nós estamos mexendo com pessoas, e o ser humano é capaz de tudo. Então, eu falo para você, juridicamente, esse é o meu entendimento. Agora, se vai ser penalizado ou não vai depender da cabeça do juiz e vai depender da gravidade de qualquer um. Hoje, nós temos contadores que são solidários em ações trabalhistas. Então... ISS nenhuma, ISSP nenhuma. Não pode. Mas a ST está começando agora, Fábio. Essa troca de informação agora tá... Tem 20 anos que existe SST, mais de 20 anos. Mas não era de botar agora, Fábio. E outra coisa, qual era o rigor? Qual era o rigor que a gente tinha? O cara em qualquer esquina e fazer um exame admissional ali, ó, e pronto. Não tinha controle de cruzamento de informações. A questão é que está fechando o círculo. Eu só aconselho o contador se resguardar e entender o limite e o que pode acontecer lá no futuro. Só isso. Se ele tiver consciência, beleza. É você botar no papel, olha, eu só me limito a transmitir, a responsabilidade é da sua empresa, do seu escritório, e apenas para transmitir vale o que está escrito. Não tem, não vou responder por... O Fábio, Lucena, todos os programas, todos os softwares estão fazendo isso, gente. Tá bom. Agora de todos os softwares? Eu até vou falar uma coisa aqui. Hoje todo software faz isso. Tá bom. Eu estou falando aqui em nome do Conselho Regional de Contabilidade, não estou falando de eu estou falando de nós. E quando eu falo nós, Fábio, não pode ser eu, porque se um contador vier a ser penalizado ou tiver um problema, querendo ou não, isso afeta toda a categoria e mancha o nome do trabalho. Então, eu falo assim, a gente tem que pensar num conjunto, não numa porção individual. Mas o apenas, Fábio, eu estou falando apenas de um documento chamado XML, que é enviado, certo, para o E-Social. Ora, se eu tenho um laudo médico, é claro que eu não estou falando, não estou incentivando, certo, ao contabilista mandar o XML, não, gente. Eu estou falando é que se eu tenho um laudo médico do admissão, eu chego simplesmente, eu pego aquele laudo médico que está assinado pelo médico, foi enviar pelo XML, pronto, e acabou. E eu acho que não tem pecado nenhum, não sei não. Agora eu não sei, certo, aonde que vai parar com tudo isso aí, certo? Mas, de qualquer maneira, Gilson, fala. Eu não entendi bem. Eu quero só saber aqui, do caso aí que a Sucena está falando. Quer dizer, se chegar o laudo de um ASO para mim, admissional, quer dizer que eu posso ser responsabilidade se eu enviar esse ASO para o E-Social? Eu queria saber que responsabilidade eu tenho. Eu não assinei nada. Eu não falei que o cara está com lepra. Eu não falei que o cara está com AIDS. Eu não falei nada. A única coisa que eu pedi, eu peguei o laudo lá e enviei, transformei em XML e enviei ele. Qual responsabilidade nós temos? Eu acho que nenhuma, certo? Agora... É claro que eu não estou falando para vocês fazer isso, não, certo? Tá bom, eu entendi. Mas também tem a questão da... Eu entendo perfeitamente o que eu estou falando. Aí tem a questão do uso, do como vai ser o envio, da posse do certificado digital. Então, vamos fazer o seguinte, como a gente vai... Como nós vamos aí provocar o Conselho Federal de Medicina e o CREA, vamos questionar eles e ver. Por quê? Se o Conselho de Medicina falar assim, eu não admito que as informações, mesmo estando em XML, seja transmitida pelo contador. Aí, parou. Pronto, então vamos esperar. Ótimo. Então, aí, nós lavamos a mão, senhora, nós não podemos fazer isso porque o Conselho de Medicina falou que não pode fazer. Pronto, acabou sua história. Pronto, resolveu a história. Tá bom. Por último, Vanildo, rapidão, 15
E segundo, vai. Severaldo, para entender essa discussão aí de responsabilidade, tem que partir para a parte técnica e operacional. Pega o layout, pega o manual, leia e interprete de acordo com a Lei de Proteção Geral de Dados, de acordo com a CLT. A empresa tem que cumprir as normas trabalhistas, tem que enviar as obrigações acessórias para o governo, que ele está cobrando, tá? Tem que informações que envolvem saúde e segurança, no caso, saúde do empregado, então, seja, que informações ela pode enviar que envolve sigilo médico, ela vai ser responsabilizada ou é o médico? O governo exige que ela cumpra a obrigação acessória, que envia a informação. O médico que deve passar essa informação porque envolve profissão médica. Se a empresa está transmitindo para o governo, assim, aí é uma briga de legislação. Uma coisa exige da empresa a informação, aí tem outra lei dizendo que aquilo lá envolve proteção de dados do empregado. Então, que legislação a empresa tem que cumprir? Vai correr para onde? Porque essa questão de transmitir é um mero, está só no meio da cadeia. Quem vai se ser? O médico mandar, não tem problema. Mas se outro mandar ficar, é o ter problema. Quem está no ponta da cadeia desse negócio aí é o governo que vai receber as informações e quem é a empresa, que é a geradora. Transmissão é menos. Quem está no meio tem que se preocupar com o manuseio de documentos, proteção dos dados disso. É isso que tem que se preocupar. Tranquilo. Leandro, 15 segundos. Não, só para falar para o colega Gilson, o exame clínico ou ocupacional, seja admissional ou demissional, ele não é laudo, tá? Ele é um exame. O laudo é o LTCAT, é o laudo de comunicação de ambiente do trabalho, tá? Não confunde laudo com exame ocupacional. Fica a mesma coisa, quer dizer que o contador não pode mandar um LTCAT, enviar um LTCAT, então. Pronto, Sucena, fala. É a última. Gente, mudando de assunto, é só para trazer uma satisfação para vocês. Hoje eu falei com a Prefeitura de Goiânia sobre a questão do uso do solo. Foi informado que o novo sistema que eles compraram já está instalado e eles já estão fazendo teste com os processos que já foram protocolados, que estão lá dentro, para ver se a plataforma realmente vai funcionar. E aí, segunda-feira, eles ficaram de dar retorno para nós e vai estar tudo estabilizado. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. Então, pessoal, já quase está na hora. Não, o Vanildo, para lá. Fala, Vanildo. Tem nada a ver com esse negócio de SFT, vai. A Receita foi lá e alterou a Zeireli para limitada. A Junta também. Minha pergunta. Cefaz e Prefeitura, as empresas vão ter que fazer alteração do contrato social para poder alterar nesses dois órgãos? Ou tem alguma notícia? Ou eles vão fazer de ofício também? Como é que vai funcionar? Eu posso responder. Eu posso responder. Otávio, você fala que eu falo da Prefeitura, que eu falei com eles hoje também sobre isso. Tá certo. Pessoal, é o seguinte, com relação a isso aí, foi automático o CNPJ e a junta comercial. Acontece que, se você for fazer alguma alteração contratual, o seu contrato na junta comercial está limitada. Ele não está Eireli na junta comercial. Ele está limitado na junta comercial. E aí, o nosso vogal, o Lopes, eu tive que fazer uma alteração de uma empresa Eireli, e aí acho que acredito, né, não sei, e a gente pode ter sido o primeiro aí, o piloto, de fazer essa situação. Aí, conversando com o Lopes, ele me passou um modelo. E eu peguei o meu contrato, redigi de acordo com o que ele me mandou naquele modelo, meu processo com exigência. Aí eu liguei para o Lopes, conversei com ele, Lopes, mas você me passou o contrato, o que aconteceu? Eu falei assim, Otávio, é o seguinte, a grande maioria dos analistas lá da junta comercial são pessoal comissionado, né, entrou agora e tudo e tal. Eu falei, então convém o presidente da junta comercial fazer uma live, eu vou ser como vogal também, fazer uma live com esse pessoal, para adotar esse padrão que vocês aí da junta comercial reuniram os vogais e fizeram um modelo de uma alteração contratual de Eireli para limitada, entre aspas, né? Porque a empresa hoje na junta comercial ela está como sociedade limitada.
Então, o que aconteceu? Eu conversando com o Lopes e tudo e tal, precisava rapidinho e tal, e ele interviu, fez uma intervenção junto ao processo lá, meu processo foi liberado no dia de ontem, né? Certo? Porque o processo ficou em exigência, mas por quê? Perfeccionista, uma perfeição lá do analista lá, que queria que eu tirasse uma palavra lá de... Tá bom, aí resolvemos. Tá resolvido. Então, o que acontece com esses casos aí? A junta comercial, ela já está limitada. Na Receita Federal, tá como sociedade empresária limitada. E aí, o que acontece? Quando você faz uma alteração contratual, agora essa que eu fiz, eu incluí atividade nessa empresa, automaticamente o sistema da Cefaz, ele foi automático, o sistema da prefeitura também foi automático. Foi questão de 2 dias, gente. Automático. Alterou o cadastro na Cefaz, alterou o cadastro na prefeitura de maneira automática. Então, a gente tem que obedecer esse padrão que a junta comercial adotou, certo? Eu não sei se isso já foi colocado no site da junta, esse modelo de alteração contratual da empresa que era a Eireli, que passou a ser limitada. Você tem que citar lá o artigo 41 da lei 14.000, acho que 195 ou 197, se não me engano agora, né? Tem que falar que a empresa foi transformada, tal. Tem que colocar algumas cláusulas que são pétreas, vamos dizer assim, que tem que constar nessa alteração contratual e, posteriormente, você fazer a consolidação do seu contrato de sociedade empresária limitada, porque sua empresa na junta está como sociedade empresária limitada. Essa foi a informação que o Lopes me passou e a gente foi comunicando entre ele e até que meu processo saiu sem nenhum problema de exigência que estava lá, que era uma questão de, vamos dizer assim, um detalhezinho só que o analista queria que eu fizesse alguma coisa e eu simplesmente falei, não tem jeito, porque a junta comercial já passou essa informação, tem que ser de acordo com a informação. Está explicado. Leandro, mas 15 segundos. Deixa eu perguntar uma coisa, porque ele deu um exemplo que ele precisou alterar, tá? Eu não preciso alterar nada. Eu vou ter que fazer alteração para poder mexer nos outros órgãos? Não. Otávio, Vanildo, já foi feita a alteração. Só vai precisar você alterar alguma coisa quando você precisar fazer qualquer alteração, tá bom? Só isso. Mas aí, Several, tem que esclarecer o seguinte, as empresas que mexem com licitação, seria conveniente elas fazer essa alteração já de imediato. Se precisar, tem que fazer. Tem que fazer, não tem como. Se precisar, tem que fazer, pronto. Né? Prestar serviço público. Eu quero só complementar o seguinte, Otávio. Nós fizemos um ofício para a Prefeitura de Goiânia, Aparecida e Anápolis, para essas empresas, igual o Leandro comentou, que quem não quiser fazer, eles vão fazer e alterar os cadastros de ofício lá, sem custo, porque como foi de ofício, a gente entende que tem que alterar sem custo para não ter prejuízo por empresário. Quando antes de mandar o ofício, eu liguei nas secretarias, eu perguntei, ninguém nem sabia. Ninguém nem estava sabendo o que estava acontecendo. Então, eles pediram para a gente oficializar para dar o retorno. A gente já encaminhou, não tivemos o retorno ainda, porque é preciso esclarecer como que, em casos que não vai haver mudança, como que as prefeituras vão tratar isso. E isso ainda está uma incógnita. Tranquilo. Outra questão. Bem, pessoal, vamos terminar nossa reunião de hoje. Falta 15 minutos. Só um pouquinho. Outra questão. Aí, quando a gente foi fazer essa alteração, ele pediu o uso do solo. E aí foi essa questão. E aí eu declarei que eu não precisava do uso do solo lá. Marquei lá que não tinha uso do solo e segui a alteração. Porque senão, se eu fosse pedir o uso do solo, quando é que ia sair esse uso do solo? Que a prefeitura está com problema, né? Mas, graças a Deus, o processo saiu na junta comercial e ficou em pendência na prefeitura.
Aí, o que eu fiz? Montei um processo físico na prefeitura, fiz o PET, o processo foi aceito e foi regularizado na prefeitura. Tá porque bom. era só mudança de natureza jurídica lá. Ok? Tá. Gilson, fala. Já que está falando de Jusseg, eu queria uma orientação de vocês aí também. Eu estou com um processo em pendência lá na Jusseg, tá saindo, são 5 sócios, está saindo 1 e transferindo as cotas para 2. Um não movimentou nada. E aí, a tendência lá quer que esse outro, que não teve movimentação nem nada, quer que ele assina. Isso tem que assinar. certo? Tá certo. Na minha Constituição tá certo, tem que assinar a saída. Tá? Não, ele não saiu, não. Ele não saiu? Não, ele tá, Mas o que ele não fez? movimentou nada. Não teve alteração nada nas cotas dele no contrato. Mas você não falou que vai sair um e ficar com 2? Não, um saiu e transferiu as cotas para 2. 2 Certo. só. Esses 3, o administrador assinou. Agora, esse sócio que não teve movimentação, alteração nenhuma, eu não assinou. Aí eles querem que ele assine. Todos assinaram. Todos têm que assinar. Todos têm que assinar. Otávio, você entendeu, Otávio? Entendi. Todos os sócios têm que assinar o contrato. Aí. Tem, ué. Mesmo se não tiver alteração nenhuma no outro sócio? Não. Todos os sócios têm que assinar a alteração contratual via certificado digital. A não ser que, vou abrir uma exceção aqui para o senhor, o sócio minoritário. Quando a sociedade, por exemplo, tenha 10 sócios e cada um tem 10%. Aí o senhor quer tirar um sócio da sociedade, 90% quer tirar o sócio, esse sócio que tem 10%, ele não assina, porque a maioria decidiu lá, que é pelo contrato, pelo capital social, a maioria decidiu de destituir um sócio que tem 10%. Aí esse aí não assina. Por quê? A maioria decidiu. Aí sim, só nesse caso, viu? E não precisa da vontade dele. O problema é que esse sócio que não teve alteração nenhuma nas cotas dele, ficou na empresa, ele não quer assinar, porque entrou na justiça contra a empresa. Aí Everaldo, deixa eu só dar um parênteses. Gilson, é o seguinte, independentemente da participação das cotas do capital social, é claro que, por muito que ele seja minoritário sócio, ele tem que dar anuência, ele tem que estar de acordo com aquilo. Esse aí já tem a parte justificada, que você mesmo disse aí, ele não quer assinar porque ele tem uma dúvida, ele tem uma lead lá, referente à empresa. Ele pode ter uma cota só, ele tem a sua responsabilidade, não importa o tamanho que seja. Por isso que quaisquer atos que mexer na estrutura da empresa, do contrato social, todos ali existentes precisam sim ter assinatura, a não ser que ele assine forçado pela justiça. Ok. Ele não quer assinar de jeito nenhum. Respondido, Gilson? Respondido. Ok, obrigado. Então tá bom. Ô, Fábio, não vai acabar não, poxa? Vamos acabar a reunião? Não, eu só ia ressaltar essa questão aí. Se o sócio está se recusando a assinar, aí vai para a justiça. Bota a justiça. Tá. Bem, pessoal, a gente pensava que a reunião ia ser bem, assim, morna, né? E foi bastante agitada, né? Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui e nós vamos estar novamente na terça-feira com a Sucena trazendo o caso do Conselho Federal, do Conselho de Medicina para a gente tomar uma decisão, né, Sucena? Sim, vou tentar fazer essa reunião aí com eles, né? E aí, tendo a reunião, eu trago aqui para vocês aí essa resposta. E, inclusive, se marcar, se vocês quiserem ir, eu estendo o convite, vocês mandam um representante lá para a gente conversar lá, tá bom? Tá bom. Combinado. Então, até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite, Boa noite para todo mundo.